Bom dia, irmãos. Também vou falar na língua indígena, a Raquel vai traduzir, tá bom? Nihá-bicatenaqui, onecuté. Bom dia, irmãos, como vocês estão? Tá tudo certinho, combinado, viu, irmão? É um privilégio nós estarmos aqui participando deste congresso, né? Há 2 anos atrás ninguém pôde ir a Recife, e nem quando teve o congresso virtual a gente assistiu, mas não podemos participar diretamente. Eu sou o missionário José Carlos Guimarães, essa é minha esposa Raquel Guimarães. Nós somos missionários da CBBN há um pouco mais de 24 anos. Parece que foi ontem, né? Mas há 24 anos mais ou menos. Nosso projeto é a implantação de igrejas no estado do Acre e sul do Amazonas. E Deus nos deu esse privilégio. Nós fomos pioneiros na Aula Batista Bíblica no Acre, né? Na implantação das igrejas. E também no sul do Amazonas. Trabalhamos com os índios Kaxinawá, com a etnia Kaxinawá, onde também conseguimos implantar igrejas dentro da aldeia. E no sul do Amazonas, na cidade de Envira, nós implantamos também com os índios Culinas, né? E foi uma bênção. Hoje tem uma igreja lá na aldeia Culina, na aldeia Macapá. Os índios mesmo, os irmãos estão lá fazendo o trabalho do Senhor. Então a nossa palavra é gratidão a Deus. A minha esposa Raquel, nós tivemos que sair do campo missionário de Envira por causa da saúde de Dona Raquel, que os irmãos já sabem. Raquel está aqui, eu digo, é um milagre de Deus, né? A gente crê em milagres, o milagre de Deus está aqui. Em 2018, a mãe dela faleceu. Ela veio a Manaus para acompanhar o funeral da mãe dela. E depois de 2 dias, ela teve um AVC. Ela ficou com o lado esquerdo todo paralisado, sem poder mover, sem falar. E quando eu tive que vir de Envira correndo, ela estava em um leito do hospital e não podia falar, né? E ainda bem que ela tem um celular, ela só teclava com o lado direito e falava ali. Foi uma situação muito difícil, né? Eu digo, Raquel sempre se cuidou, as irmãs sempre se cuidam mais do que a gente homem, né? Ela gostava de fazer as caminhadas dela, a refeição dela foi sempre bem. E a gente que é meio esculhambado não faz essas coisas, né? Então eu achei que nunca veria a Raquel passar por essa situação. Eu sempre imaginei, eu digo, quem sabe eu, né? Mas ela não. E quando eu vi minha esposa naquele estado ali no hospital, aqui em Manaus, na portuguesa, beneficente portuguesa, realmente foi um negócio muito difícil. E tivemos que nos adaptar aqui em Manaus. Ela ficou hospitalizada por um bom tempo. E a gente tem parentes em Manaus, que nós somos daqui mesmo, da terrinha, né? Eu digo que eu sou amazonense do Pé Rachado, né? Mas a gente não tinha um lugar para gente, que a gente tem filhos, né? E minha cunhada tinha uma casa em Rio Preto da Eva. Ela disse, mano, a casa está lá, está disponível, né? E está toda mobiliada, vocês podem ir para lá quando Raquel receber alta. E foi o que nós fizemos, e foi aonde Deus realmente nos enviou, irmãos. E Raquel teve todo o tratamento necessário ali, mesmo sendo municipal e público, na cidade. Ela não precisava ir no posto de saúde, ela não precisava ir no hospital. Os médicos iam ir lá em casa tratar dela. Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, tudo que ela precisou, Deus providenciou para ir lá. E além do próprio esforço físico dela de fazer as fisioterapias para voltar a andar. Tinha dia que ela chorava de dor, né? Mas ela queria andar, e com sonda, né? Com sonda todo o tempo. E eu digo, até como Deus age realmente na vida da gente, é maravilhoso, a gente não sabe nem explicar muitas vezes, né, como Deus faz a coisa, né? E ela teve um problema na sonda, entupiu a sonda, tive que correr com ela para o hospital, e nesse dia ela tirou a sonda, nunca mais usou. Meu Deus, ela estava se alimentando só por sonda, começou a se alimentar com um pouco mais de comida sólida, né? E foi Deus agindo assim de uma tal forma. E ela foi se recuperando, começando a andar com muito esforço. E em 2019 nós fomos a São Paulo, né? A gente tem uma filha que mora lá, é médica, a doutora Rebeca. E nós fomos para lá um pouquinho com ela. E quando nós chegamos, estávamos uma semana em São Paulo. Eu recebi um vídeo do Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva, a nossa casa estava incendiando.
Digo, ah, meu Deus do céu, corre para Manaus de volta para ver, só ficou o pó, irmão, assim. E eu digo, Raquel, e agora? Mas ficamos com vida e crendo que sempre o Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Sempre. Eu digo, a casa não é nossa e está na nossa responsabilidade e nós precisamos reformar. E falamos, mandamos alguns vídeos, falamos com alguns pastores, pedimos orações e Deus nos deu a graça de reformar a casa. E Deus usou um incêndio, que eu sempre digo, não há nada de mal que não traga um bem, né? Como Deus usa o mal para reverter. Deus usou um incêndio para que a gente pudesse comprar aquela casa parcelada a perder de vista, né? E hoje a casa é nossa, graças a Deus, né? Nós temos o nosso cantinho e moramos lá. Como eu disse, nós não moramos em Manaus. A nossa igreja, que nós estamos revitalizando, é aqui em Manaus, mas eu moro a 150 quilômetros daqui. Então, em todos os cultos a gente vai e volta, né? É bem aqui pertinho. Então, reformamos a casa, Deus nos abençoou. E Raquel fazendo o tratamento, o acompanhamento com o médico do SUS. O médico olhou, dona Raquel, a senhora é muito jovem para ter tido um AVC. Ela não teve só um, tá, irmãos? Ela teve 3, tá? Um só para começar, né? Mas o médico, ele olhou e disse, a senhora é muito jovem, nós precisamos fazer um rastreamento para ver o que está acontecendo com a senhora. Pediu uma bateria de exames, os irmãos sabem que quem depende do SUS é muito complicado, né? E visitando vários médicos em várias áreas, chegamos ao neuro, depois ao cardiovascular, né? Cirurgião. E chegaram à conclusão, a senhora tem um problema grave no coração. O problema dos AVC, a causa do AVC é um problema que a senhora tem no coração. A sua válvula aórtica não está funcionando como deveria. A válvula aórtica, ela joga o sangue, fecha para o sangue não voltar, né? Joga, fecha, e ela faz aquele bombeamento do coração do sangue. Joga, fecha, e a dela jogava e não fechava 100%. E o coração estava sentindo a pressão. Ele disse, ela pode ter, ele usa essa mesma expressão, ela pode ter um mal súbito a qualquer momento. E ela precisa fazer uma cirurgia urgente. Encaminhou a gente lá, e até perguntei dele o valor, quanto ele cobraria para fazer aquela cirurgia. Ele disse, olha, essa cirurgia sai entre 80 e 90 mil reais. Eu digo, meu Deus, se eu vender as crianças ainda não dá para pagar, né? A gente tinha uma casa no Envira, onde estávamos lá, botei a casa à venda até 50% mais barato para ver se vendia para pagar a cirurgia dela. Deus não permitiu que eu vendesse. E o médico recomendou, faça um plano de saúde para sua esposa. Eu digo, mas como é que eu vou fazer um plano de saúde para ela? Porque a questão é complicada, é caro, né? E ela já tem a doença congênita, sai mais. Mas, como eu disse, nós temos uma filha que tem nos abençoado muito, né? Pai, faça o plano de saúde. E a gente paga aqui, dá um jeito de pagar, né? Fizemos o plano de saúde dela. Na primeira consulta com o cirurgião cardiovascular, ele olhou todos os exames, precisa de novos exames. E fizemos novos exames correndo, ele olhou e disse, o caso dela é muito grave, ela precisa fazer uma cirurgia urgente de troca valvar. E agora, o plano de saúde não cobre, porque a doença já é congênita e ela ainda está no momento de carência, não tinha nem 2 meses de plano. E com 1 mês nós voltamos lá com ele de novo, com novos exames. Disse, olha, eu vou pedir a cirurgia dela pelo plano, mas vocês fiquem certos que o não vocês já têm, né? Mas não custa nada a gente pedir. Pedimos orações, irmãos. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Já não estava se atendendo. O atendimento era só online. E no dia dela fazer a consulta para a perícia médica, para ser aprovado ou não, a gente já tinha um não. E a gente foi na esperança de ouvir um não também, porque não tinha condições realmente. Os irmãos sabem como é que funciona. E ela começou a perícia lá com os médicos, os médicos fazendo a pergunta online para ela, né? Ela respondendo, e a internet caiu. Lá a moça liga de novo e tal, continua, a internet cai de novo. Eles ligam de novo e estão lá, a internet cai de novo. Aí a moça disse, tá bom, dona Raquel, eu vou colocar aqui como aprovado, depois eu converso. Olha como Deus faz as coisas, irmãs, hein? Aprovou a cirurgia de Raquel com 2 meses de plano de saúde. Eu digo, isso é a mão de Deus. A pandemia veio, para muitos realmente uma tristeza, para mim também, perdi parentes, perdi amigos, ela perdeu a irmã dela, perdeu a cunhada. Mas nessa área foi uma bênção assim, a Raquel fez a cirurgia.
ficou hospitalizada. Quando saiu da UTI já foi direto para casa, né? Mas a pandemia aí, irmãos, gente com todo cuidado com ela, para ela não pegar, porque uma cirurgia cardíaca de peito aberto não é muito fácil. Eu peguei 2 vezes, meus filhos pegaram, e a gente lá com cuidado, e depois de algum tempo, Raquel pega Covid. E eu socorri ela, que ela caiu lá, desmaiou no banheiro, eu fui socorrê-la, né? Levei ela para o hospital de Rio Preto da Eva, e a saturação dela muito baixa mesmo. Eu levei ela, ficou internada, o médico disse, eu vou encaminhar, mas o médico olhou que eu estava tossindo muito também, disse, faça o exame também. Eu digo, mas eu já peguei 2 vezes, doutor. Ele disse, faça lá um exame, né? Custa nada. Eu fui lá fazer, lá estava com Covid também, com 30% do pulmão já comprometido. Ele me internou, eu e ela. Eu digo, me interna do lado dela, né? E quando chegou a noite, ela estava passando muito mal, e eu não estava tão mal, mas ela estava. Ele disse, eu vou ter que encaminhar vocês para Manaus. Eu digo, encaminhe ela, doutor, e me dê alta, que eu vou com ela. Não, o senhor não tem condição. Encaminhe ela e me dê alta, né? Eu vou com ela, não vou deixar ela sozinha. E ele encaminhou ela para o hospital da Apivida, onde ela tem um plano de saúde, e ficou na UTI por 40 dias, irmãos. A minha filha veio de São Paulo para acompanhar. O médico disse para mim e para minha filha, olha, ela vai entrar, mas eu tenho quase certeza que ela não vai sair assim. Eu digo, doutor, só se Deus bater o martelo, né? E a gente crê na providência dele. Irmãos, da UTI, quando ela entrou, foi a única que saiu andando. E o médico disse, ela não vai sair andando. Ela saiu e eu disse para o médico, doutor, o nosso Deus é maravilhoso, não é não? É? Ela saiu andando. Que bênção, irmãos. A Raquel está aqui, um milagre de Deus. Deus nos abençoou. E eu pulei uma parte, mas eu vou voltar para ela. Quando ela teve um outro AVC facial, né? Paralisou toda a face. Ela ainda não tinha um plano de saúde, estava no corredor do hospital aqui em Manaus. Ela conseguiu falar comigo e disse, Zé Carlos, nós estamos com muito tempo parado. A gente cuidando da saúde dela, né? Está na hora da gente voltar ativa. A mulher no leito do hospital, diz, né? Vamos voltar ativa, né? Aí eu cheguei numa reunião da junta de pastores aqui em Manaus e falei lá, pastores, eu estou aqui à disposição para alguma igreja que queira ajuda, né? A gente está ajudando porque a gente está muito preguiçoso ultimamente. O pastor Frota, que está aqui, presidente da junta, indicou uma igreja aqui em Manaus que estava fechada. Nós fomos reabrir, já estamos lá há 4 anos, a igreja está andando muito bem. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas. Irmã, ela só vai botar aquele... Enquanto a irmã vai passar umas fotozinhas aí do trabalho, né? Nossa, nós já estamos, como eu disse, há 4 anos na igreja aqui do Grande Vitória. Deus tem feito grandes coisas. E eu fui a São Paulo agora em mês de março, que era aniversário de 2 anos da minha netinha. Nós fomos para lá e também para fazer visitas a algumas igrejas. Quando nós chegamos lá em São Paulo, na primeira semana que eu estava lá, eu tive que voltar correndo para Manaus, porque minha casa foi assaltada. Vim aí, ajeitei, deixei alguém olhando para ir lá sempre, né? Aí estava lá visitando, estava fazendo a agenda de algumas igrejas lá em São Paulo, que eu já tinha até ligado, estou indo aí e tudo. Quando pensei que não, a minha nora, a irmã dela foi lá em casa dar uma olhada na casa, chegou lá, tinham assaltado de novo a casa. E dessa vez, irmãos, eu mandei o vídeo para alguns, levaram tudo da casa. Deixaram a máquina de lavar da Raquel, pelo menos a máquina deixaram para lavar do lado de fora, né? E eu fiz uma força medonha, botei para dentro na área. Na mesma noite foram buscar a máquina e eu estava lá em casa. Levaram a máquina de lavar da Raquel. E eu não vi, né? Ainda bem que eu não vi, né? Mas levaram tudo lá de casa, arrebentaram o telhado, levaram até a fiação de luz, irmãos. Levaram tudo, né? Eu digo, irmãos, a Bíblia diz o quê? Em tudo dai graça. E nós agradecemos a Deus, né? Agradecemos muito a Deus por isso. Pode passar, irmão, pode ir passando que é só as fotos. E agradecemos as orações dos irmãos. Olá, meus queridos. Eu sou o missionário José Carlos Guimarães. Essa é minha esposa. Raquel Guimarães. O milagre de Deus, né? Amém. Nosso projeto é o projeto O Semeador, baseado em Marcos 4:3. Nós somos missionários da Comunhão Batista Bíblica Nacional
há um pouco mais de 20 anos, né? Então nós louvamos a Deus por esse privilégio. Nosso trabalho é implantação e restauração de igrejas. Deus já nos deu o privilégio de fundar igrejas no estado do Acre, no sul do Amazonas, com os índios Kaxinawá, também com os índios Pulinos, que foi nosso último trabalho em área indígena, onde ainda prestamos apoio a eles até o presente momento, tá bom? Atualmente nós estamos na Igreja Batista Bíblica do Grande Vitória, no bairro Grande Vitória, em Manaus, um bairro grande, com quase 50 mil habitantes, onde estamos ali restaurando aquela igreja para a glória de Deus, né? A igreja está indo bem, está crescendo numericamente, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estejam orando por nós, orando por nossa saúde, principalmente por saúde de Raquel. Os irmãos veem que ela está bem melhor, né? Graças a Deus para quem passou por tudo que passou, hoje ela está aqui, contando a vitória, contando as bênçãos, hein? Para a honra e glória do nosso bom Deus. Continuamos contando com o seu apoio, continuamos contando com suas orações e somos gratos a Deus por tudo, por cada igreja, cada pastor, cada irmão que tem assim nos apoiado. Esses últimos anos têm sido de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas também de grandes vitórias. O nosso desejo é que os irmãos continuem a orar por nós, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento para continuarmos na sua obra, né? Temos sido grandemente abençoados e privilegiados para poder fazer parte do reino e também como plantadores e restauradores de igrejas, né? A igreja do Grande Vitória está caminhando bem, graças a Deus tem sido esse nosso último trabalho, onde nós estamos atualmente, desde 2020, e a igreja tem crescido com a visão missionária, uma igreja que tem comprado a ideia de missões, graças a Deus, né? E está crescendo também, como eu disse, em todos os aspectos. Conseguimos construir a primeira etapa do templo e depois vamos dar seguimento a isso. Também enviamos em janeiro o obreiro, irmão Gonçalo e sua esposa, irmã Vilani, para restaurar e reabrir uma igreja que está fechada há mais de 5 anos. Como eu disse, a igreja tem crescido nessa visão. Orem por nós, orem pelas igrejas que foram implantadas por nós no estado do Acre, Amazonas, e entre os povos indígenas também, para que Deus venha estar abençoando. Como eu disse, orem pela nossa saúde de uma maneira especial, e nós pedimos orações, irmãos, por mais apoio. Nós precisamos de mais apoio, não tem como fazer o trabalho de Deus sem o apoio necessário. Nós moramos a quase 100 quilômetros da nossa igreja, porque nós não moramos em Manaus, moramos na cidade de Rio Preto da Égua, no interior do Amazonas. Então, que Deus abençoe a todos, bom congresso a todos, é o nosso desejo. E continue, como eu disse, orando por nós. Amém? Dona Raquel, amém? Dona Raquel, Amém. Deus abençoe a todos. E assim nós estamos caminhando no nosso projeto, só pedindo que os irmãos orem. Nós temos um novo desafio para o próximo ano, contamos com as orações dos irmãos. A gente está querendo abrir uma casa de apoio para dependentes químicos, tá bom? Uma casa de apoio, não é uma clínica, é só uma casa de apoio, tá bom? Orem por nós.